Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Professor Itamar aqui em mais um vídeo, dando continuação àquela série de vídeos falando sobre o motor monofásico. Então hoje nós iremos falar sobre esse componente, tá? Que é o capacitor. Só que esse capacitor eletrolítico ele não é um capacitor permanente. Então, nós iremos falar nesse vídeo sobre o capacitor eletrolítico e em um outro vídeo falaremos sobre o capacitor permanente. Esse aqui é apenas um capacitor de partida, o motor que nós desmontamos apenas para fazer esses vídeos mostrando para você o passo a passo da manutenção de um motor monofásico. Então você que está aqui, que não é inscrito ainda, é recorrente ou está passando pela primeira vez, não deixe de se inscrever no canal, pressionar o sininho de notificação e deixar o seu gostei. Comente nos nossos vídeos, deixa aí o tema que você tem interesse de saber, para que a gente possa fazer as abordagens, tá certo? Então, sem muita demora, bora direto para o vídeo. Bom, galera, se falando de capacitor, nós iremos iniciar definindo esse componente. O capacitor ele tem a função de armazenar carga elétrica. Falando no linguajar mais popular, né, ele tem a função, ele consegue, na verdade, armazenar tensão elétrica. Aí você diz, mas é só essa a função do capacitor? E no motor monofásico, quer dizer que o que ele faz é armazenar a tensão? Vamos lá, vamos por partes. O capacitor ele tem uma função que ela é de suma importância na partida do motor monofásico, que é simplesmente adiantar a corrente elétrica 90 graus em relação à tensão. Então, mas tudo bem, eu entendi que o capacitor ele armazena carga elétrica e com isso ele adianta 90 graus a corrente em relação à tensão. Mas e com relação ao funcionamento do motor? Como é que o capacitor atua para que o motor monofásico tenha força para quebrar a inércia e fazer com que o eixo desse motor dê os primeiros passos e comece a embalar? Vamos lá. Pessoal, o motor monofásico, já falei em outro vídeo passado, ele tem uma bobina principal que se divide em dois grupos de bobina. E essas duas bobinas, ela tem uma defasagem de 180 graus entre uma e outra. Tá certo? Preste bem atenção. Isso quer dizer que quando uma bobina estiver positiva, a outra vai estar negativa. Ou seja, polo norte, polo sul. Aí é onde entra a terceira bobina, que é a bobina auxiliar, que vai passar pelo capacitor. Tá? Essa terceira bobina, que vai ser impulsionada pelo capacitor, ela vai trabalhar como se fosse um terceiro fluxo magnético. Tá certo? E aí o meu motor, ele vai receber esse terceiro fluxo magnético no momento da partida, porque o meu interruptor centrífugo, que eu já mostrei para vocês, ó, eu tenho aqui um interruptor, tá? Eu já mostrei para vocês, e a gente tem essa parte aqui, ó, do rotor. Depois eu ainda vou falar sobre o rotor e sobre o interruptor centrífugo, tá certo? Ele permite que a minha terceira bobina, né, entre aspas, porque eu falei para vocês que a bobina principal ela se divide em duas, essa terceira bobina, impulsionada por esse capacitor, fazendo com que a corrente elétrica adiante 90 graus em relação à tensão, ela consiga gerar um campo, ou seja, um terceiro campo, capaz de fazer com que o meu rotor, que vai estar lá parado, comece a dar as primeiras voltas, os primeiros giros e vá embalando, gerando uma velocidade constante. E quando essa velocidade atingir 75% ou 85% da rotação nominal, esse interruptor ele se abre, tirando a bobina auxiliar e, consequentemente, o capacitor. Porque nesse exato momento que o motor está embalado, quando a gente fala embalado, é simplesmente na velocidade que ele foi fabricado para funcionar, é uma forma que a gente utiliza aqui, talvez um vício de linguagem, que vocês em outro estado conheçam de outra forma, mas quando a gente vê algo numa velocidade muito grande, a gente diz, ó, o cara passou embalado, né? Não é de embalar algum equipamento, tá certo? E ele tira, né, o capacitor, quando ele atinge essa velocidade, ele vai retirar
a bobina auxiliar e, consequentemente, sai também o capacitor, tá certo? Então, pessoal, é essa a função do capacitor em um motor monofásico. Lembrando, esse capacitor eletrolítico ele é um capacitor de partida. Então, ele só vai atuar no momento da partida. O motor começou a acelerar ou começou a embalar, né? Atingiu a velocidade de 75% a 80%, o meu interruptor centrífugo se abre, tirando capacitor e bobina auxiliar. Porque nesse exato momento, a bobina principal, que se divide em duas, mas é uma só, tá? Ela já dá conta, né? O campo eletromagnético dessa bobina já é suficiente para poder segurar esse motor em funcionamento e deixar que ele funcione até que alguém venha e desative. Agora, alguém chegou lá e desligou. O que acontece? O motor vai perder velocidade. Quando ele perdeu velocidade, o interruptor centrífugo fecha-se novamente, esperando um novo acionamento. Então, pessoal, essa é a função do capacitor no motor monofásico. Capacitor eletrolítico de partida. Depois, nós iremos falar sobre um capacitor permanente, para que o vídeo não fique extenso e muito cansativo para vocês. Então é isso. Dê as ordens. Até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário. Até a próxima.